Fala aí galera, tudo bom? Prof. Lucas Sardi aqui. Sejam bem-vindos ao Faça Mais Concursos, mais uma aula muito especial preparada para você que quer ter um embasamento na parte de matemática, geometria, álgebra aritmética, muito bem construído para os principais concursos, para as principais provas que nós temos, vestibulares, provas militares, concursos públicos. Fica atento às novidades do Faça Mais Concursos, porque nós temos o melhor para você, beleza? Uma aula super bacana hoje. Vamos falar aí no nosso tópico Matemática Mais, esse projeto, esse pacote de aulas sensacional que você encontra no nosso site www.façamaisconcursos.com.br. Analisa lá que tem muita coisa bacana para vocês. Falando sobre triângulos. Meu camarada, triângulo é um assunto que qualquer prova que tenha a parte de geometria, com certeza vai aparecer para você. Tá? Cedo ou tarde numa questão vai ter alguma propriedade que você vai ter que utilizar, seja de relação métrica, seja olhando para os ângulos, seja olhando para as sevianas, tudo isso você tem que saber. Ah, Lucas, não entendi nada do que você falou aí agora. Fica tranquilo que aos poucos a gente vai apresentando esses conceitos para vocês, beleza? Fica atento aí. Bom, para que eu tenha um triângulo, eu tenho que, para construí-lo, ter uma lei que determina como funciona a formação desse triângulo, beleza? Como assim, Lucas? Imagine que eu faço o seguinte aqui no quadro, ó. Eu pego esse palitinho, ligo com esse palitinho aqui. Aí eu pergunto assim, para formar um triângulo que tem quantos lados? 3 lados, né? Um polígono de 3 lados, 3 ângulos, consequentemente. Como que eu posso formar um triângulo ali? Ah, Lucas, é só você pegar um outro segmentozinho de reta e colocar ali. Beleza. Mas digamos que eu pegue um segmentozinho de reta desse tamanho aqui. Eu consegui formar um triângulo? Obviamente não. Por quê? Eu precisava que esse último ladinho aqui fosse com um tamanho suficiente que eu conseguisse chegar nesse ponto aqui de cima. Que eu conseguisse intersectar essas duas retas. Ou seja, existe uma lei, né, onde eu trabalho o que a gente chama de desigualdade triangular, onde eu vou conseguir determinar quais são os valores que os lados têm que ter, ou intervalos de valores, para que um triângulo possa existir, beleza? Acompanhe aqui de uma forma bastante simples. Vou apagar isso aqui. O que seria essa condição de existência de um triângulo, né? Bom, num triângulo qualquer, a medida de cada lado está entre a soma e a diferença positiva dos outros dois. Uma pergunta aí. É possível construir um triângulo cujos lados medem 5 centímetros, 8 centímetros e 12 centímetros? Vamos jogar então aí nessa condição de existência, tá? Observe a soma dos lados do triângulo. Então aqui eu vou pegar esse lado 5 e somar com o lado 8. Isso deu quanto, pessoal? Deu 13, beleza? Se eu pego aqui o lado 5 e o lado 12 e somo, dá quanto? Dá 17. Se eu pego o lado 8 e somo com o lado 12, isso dá 20. O que você observa com relação a isso? Você observa o seguinte, que a soma de dois lados nunca poderá ultrapassar o valor do outro terceiro lado, beleza? Nós podemos escrever aqui o seguinte também, ó. Podemos escrever, por exemplo, num triângulo ABC, podemos colocar que o módulo de B menos C, exemplo, tá, gente? Ele tem que ser menor do que A, que tem que ser menor do que a soma dos outros dois, B mais C. Olha só, isso aqui é o que eu chamo de desigualdade triangular. Ou seja, num triângulo ABC, o módulo, né? Ou seja, esse camarada vai dar um valor positivo pra gente. Então, o módulo dessa diferença B menos C tem que ser menor do que o valor do terceiro lado A. Consequentemente, esse terceiro lado A tem que ser menor que a soma dos outros dois. Aqui você conseguiu respeitar essa lei de formação? Com certeza. Ó, 5 mais 8 deu 13. 13 é maior do que quem, gente? Do que 12. Beleza? Então, ó, em todas elas eu consegui satisfazer, né, a condição de existência. Isso daí em alguns livros você vai encontrar como desigualdade triangular. Beleza? Tá vendo como é simples, como é tranquilo? Uma figurinha que a gente desde criancinha lida tanto, né? O triângulo, e tem uma propriedade aí onde envolve-se parte de desigualdade, parte de módulo, né? Para conseguir explicar uma coisa que está na nossa vida de uma forma tão comum, né?
Então você vê que a matemática, ela tem as suas leis para que a gente consiga montar desde coisas básicas até coisas mais mirabolantes, né? Essa é a grande magia da matemática, é isso que esse pacote Matemática Mais quer trazer para você. Nós queremos trazer segurança, segurança baseado em propriedade. O aluno às vezes ele fala, professor, eu tenho um raciocínio lógico muito bom, eu pego a questão, consigo achar várias saídas para ela, de várias formas e tal, mas às vezes o que falta para você é embasamento. O que é embasamento? É você se nutrir de leis, de teoremas, que vão realmente falar assim, não, isso que você está fazendo não é uma viagem, não é uma loucura, não é uma resolução meramente por lógica. Tem sentido isso daí, beleza? Então, fica atento à Matemática Mais. Nós temos aulas aí que realmente em todas as 3 frentes aí de matemática que nós nos comprometemos a trabalhar com vocês, álgebra, aritmética e geometria, nós vamos trazer esse reforço na sua estrutura como estudante, beleza? Vamos lá, vamos dar continuidade a essa brincadeira bacana, tem coisa muito boa pra gente aí. Base média de um triângulo. Pessoal, o que é base média? O próprio nome já diz, né? Se eu tenho uma base num triângulo, né, que seria aquele ladinho lá de baixo, posso dizer que é o de baixo, a base média é um camarada que vai estar entre o vértice e a base principal. Ó, eu tenho o vértice B, tenho a base AC, beleza? Eu peguei um ponto M e um ponto N. Agora notem o seguinte, olha o que eu faço aqui com essa base média. Eu vou fazer com que essa reta aqui, que ele chamou de reta L, ela seja paralela a essa reta, o quê? AC, beleza? Para ser base média, ela tem que ser paralela a esse terceiro lado aqui, que é o lado que ela não está cortando. Tranquilo? Show de bola? Vamos lá. Outra coisa que a base média exige para que seja a base média, ela tem que partir dos pontos médios dos segmentos dos lados. Presta atenção aqui, ó. Eu tenho o lado AB. Se eu pego o ponto médio de AB, eu divido AB em 2 segmentos iguais. Exemplo, se AB tivesse valor 10, eu teria de M até B 5 e de M até A eu teria 5 também. Isso que é o quê? Ponto médio de um segmento de reta, de uma reta, beleza? Agora vamos lá, a mesma coisa acontece no lado BC. O lado BC, eu coloquei aqui um ponto N, e eu chamo esse ponto N de ponto médio do segmento BC. Logo, se o lado BC tivesse, por exemplo, 12 centímetros, né, o comprimento dele, eu teria de B até N 6 e de N até C eu teria 6 também. Beleza? Vamos ver agora aqui as condições. O segmento que liga os pontos médios, ó, o segmento que liga os pontos médios de 2 lados de um triângulo é chamado base média. Primeira propriedade, pessoal, a base média é paralela, acabamos de falar isso, ao terceiro lado. Vamos relembrar a aula anterior, lembra lá do funk do paralelismo? Correspondente, então são tudo igual, questão de congruência no concurso eu não vou mal, alternos e colaterais se pedir eu vou falar, o que? Um é igual e o outro suplementar. Se você ainda não viu essa música, não ouviu, pega lá no YouTube, coloca funk do paralelismo, faça mais concursos, você vai estar atento a uma coisa que eu vou falar agora aqui para vocês, relembrar aqui. Olha só, quando eu tenho um triângulo e eu pego alguma reta, ou segmento de reta, cortando esse triângulo, de maneira que esse segmento seja paralelo a alguns de seus lados, eu vou fazer o seguinte comportamento aqui, ó. Concordam que esse ângulozinho aqui, né, ele é o quê? Correspondente com esse ângulozinho daqui. Beleza? Esse ângulozinho daqui, ele é correspondente com esse ângulozinho aqui de baixo. Tranquilo? Então, isso acontece por quê? Por magia? Não, por propriedade de retas paralelas cortadas por uma transversal. Retas paralelas e, ó, transversais. Por isso que em algumas questões vai ser muito importante você analisar isso, principalmente quando formos falar de semelhança de triângulos mais para frente, onde você vai ter que analisar isso daí. Existe uma propriedade de semelhança de triângulos que diz que uma reta paralela a um dos lados de um triângulo formará triângulos menores que são semelhantes ao original. Isso daí é importante pra caraca em resolução de provas de vestibular, provas militares. Então, só a nível de curiosidade para vocês. Esse ângulo também está aqui embaixo.
esse ângulo também está aqui na parte de baixo. E o B? O B é comum, tanto a esse cotozinho pequenininho aqui, quanto a esse grandão aqui. Beleza? Agora, professor, tem fórmula para calcular base média? Tem. A base média vai ser a base que você tem, original, sobre 2. Se é média, meu camarada, não tem que inventar, né? Tranquilo? Então, se você souber o valor desse AC, tu pega ele, divide por 2, você consegue determinar aí o valor de MN. Tranquilo? Falamos tudo aqui. A base média, a medida da base média é igual à metade da medida do terceiro lado. Show de bola, acabamos de falar isso aqui. Tranquilo? Show? Vamos dar continuidade a essa brincadeira aí, tem coisa muito boa. Gente, triângulos tem que estar na veia, tem que estar muito na veia, porque aparece muito em concursos, muito. Inclusive, se você quiser praticar um pouquinho mais sobre esse conteúdo que a gente está vendo hoje, entra lá no nosso site, tenta ver na parte de materiais, listas para que você possa fazer o download. Se você não é nosso aluno, se você não está cadastrado no site, se você não comprou nenhum pacote nosso, você pode ainda entrar em contato com a gente para que a gente possa ver algumas listas de exercícios também que esteja no nível do seu conhecimento. Tranquilo? A gente quer ajudar você. A gente quer aí ser uma mão amiga, né, nessa sua caminhada para o sucesso. Beleza? Vamos lá, dando continuidade à nossa brincadeira. Soma dos ângulos internos será sempre, sempre e sempre. Ô Lucas, não é perigoso generalizar, não? Nesse caso, não. A soma dos ângulos internos de um triângulo sempre será igual a 180 graus. Dá uma olhadinha aqui comigo, ó. Lucas, eu duvido. É isso aí que eu quero de você. Eu quero que você duvide mesmo das coisas que eu disser aqui, tá? E eu vou mostrar para você que isso é uma realidade. Então aqui ele forneceu para nós o ângulo B, ele deu o ângulo A, ele deu o ângulo C, e ele me deu um triângulo genérico. Não seja preconceituoso. Nunca seja preconceituoso, preconceituosa quanto à figurinha. Lucas, isso parece com um triângulo isósceles, isso parece um triângulo equilátero, que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho as classificações, né? Isso aqui é um triângulo qualquer. Você pode pensar nele como um equilátero, você pode pensar nele como isósceles, você pode pensar nele como um escaleno. Ele não tem ali uma configuração determinada, beleza? O que eu quero que você pense é o seguinte, ó. Como que eu posso provar, com coisas que eu já conheço, com coisas que eu já aprendi aqui no Faça Mais Concursos, que A mais B mais C é igual a 180 graus? Como que eu posso provar isso? Eu vou tirar aqui que eu vou precisar desenhar aqui nesse espaço. E aí, será que é? Vamos ver aqui. Primeira aula que nós tivemos aqui no Faça Mais, eu falei sobre algumas coisas importantes da geometria básica. Uma delas foi que, por um ponto, eu posso passar o quê? Infinitas retas. Concordam comigo? Por um ponto, podem passar infinitas retas. Então aqui eu tenho o ponto B. O ponto do vértice B. Concordam comigo que por esse ponto eu posso passar uma reta que seja perfeitamente paralela a essa base AB? AB não, AC, perdão. Não posso fazer isso? Eu posso sim, ó. Aqui. Eu posso pegar aqui e traçar uma reta. Isso ficou horrível. Eu vou apagar isso aqui porque tá vergonhoso. Finge que essa reta aqui é perfeitamente paralela à base AC. Eu vou chamar essa reta aqui por um nome, tá? Só por reta R. E eu vou dizer aqui que a reta R que eu construí, ela é paralela ao segmento AC. Belezura? Tranquilo? Bom, Lucas, o que você quer dizer com isso? Olha só. Se R é paralelo a AC, use um pouquinho da sua imaginação. Vai lá, feche os olhos agora e tenta lembrar com o que essa figura aqui lembra a você. Uma dica, já falamos disso ainda hoje. Retas paralelas cortadas por transversais. Aqui, ó, prolonga esse lado aqui. Olha lá. São transversais.
Então você voltou àquela matériazinha que nós aprendemos, o funk do paralelismo. Olha como é importante esse conteúdo para que a gente possa fundamentar várias outras partes aí da matemática. Então dá uma olhadinha aqui, ó. Esse ângulo A, tem que ter muita atenção. Esse ângulo A e esse pedacinho aqui de cima, olha só. Se você quiser descobrir isso sozinho, dá uma pausa no vídeo. Você vai tentar determinar para mim o que esse ângulo A e esse pedacinho aqui de cima são. Pausou? Tentou fazer? Obviamente você deve ter chegado à conclusão de que eles são ângulos alternos internos. Olha que bacana, cara. Logo, eles são congruentes. Então o A está aqui embaixo e o A também está aqui em cima. Olha só que bacana. O C, olha que maravilha. O C está aqui, mas o C também está aqui. Aí tu fala, pô, não acredito. Pode acreditar, pode confiar em mim. Ó, confia em mim, que você vai longe. Beleza? Então presta atenção aqui. Você viu que A mais B mais C, olha só, isso não é magia não, gente, isso é matemática. Formou um ângulo que é raso, igual a quanto? 180. Então tira essa interrogação da sua vida e coloca uma exclamação. A mais B mais C é igual a 180, sim. Por quê? Porque eles estão dentro de um triângulo representando seus ângulos. Logo, sua soma tem que ser o quê? 180. Os ângulos internos de um triângulo, quando somados, sempre darão 180 graus. Beleza? Confiou em mim? Ó, se quiser dar um Ctrl+C, Ctrl+V aí na tela, um print, fica à vontade. Vamos continuar nossa brincadeira. Tá bom demais isso hoje, hein? Vamos apagar a bagunça. Lembrando que no nosso site temos contatos que você pode utilizar para conversar com a gente do Faça Mais Concursos. Tirar suas dúvidas sobre a estrutura do curso, o que nós oferecemos, né? Lá no nosso site você consegue ver também quais são os nossos valores, o que o curso tem a oferecer a você de verdade, ok? Você é um forte candidato ao sucesso. Tu é o cara. Então a gente quer você junto com a gente, com certeza. Vamos lá. Ângulo externo. Falamos do interno, agora vamos falar do externo também. Gente, o ângulo externo ele vai ser formado pelo prolongamento de algum lado do triângulo que você forme, ou dos três lados. Por exemplo, aqui eu tenho um triângulo ABC e eu peguei esse lado BC e estiquei, prolonguei ele até aqui. Beleza? Por que eu fiz isso? Para poder encontrar esse ângulo aqui, ó, esse ângulo externo, esse ângulo D. Olha o que a propriedade matemática diz pra gente. Em um triângulo, o ângulo externo é igual... Espera aí que ficou bagunçado aqui, esqueci de apagar. Em um triângulo, o ângulo externo é igual à soma dos ângulos internos não adjacentes. Lucas, eu li, eu não entendi. Vamos lá, preste atenção comigo. O que são ângulos adjacentes? O que seria alguma coisa adjacente, que nós vimos na aula anterior? Seria algo que está ao lado. Cidades adjacentes, uma cidade que está ao lado da outra, ok? Então aqui, quem seria adjacente ao ângulo externo D? Seria o C. Então esquece, tá? Porque ele fala que o ângulo externo é a soma dos ângulos internos não adjacentes. Adjacentes ao D. Então quem que está na nossa brincadeira aqui? O nosso bonde é formado pelo A e pelo B. Logo, se ele fala que é igual a soma, meu irmão, isso é tranquilo demais. É sinal de que D, esse ângulo exterior, vai ser igual a A mais B. Acabou. É só isso. Lucas, dá para fazer com os outros? Com certeza. Vamos prolongar aqui, ó. Prolongar esse lado. Vamos chamar esse ângulo aqui. Fala uma letrinha para mim. Hã? Letra F? Beleza. Vamos colocar aqui então F, tá? Esse ângulo externo F vai ser justamente a soma de quem? Ó, cuidado, o A é adjacente, não pode entrar na brincadeira. É B mais C. Tranquilo? Vamos prolongar o B? Prolonga aqui o BC, ó. Prolonguei para cá. Formei um outro ângulo externo. Quer chamar de quê? De G? Chama de G. Ou seja, o G, quem é adjacente a ele? O B. Não entra na brincadeira. Então, G
vai ser igual a quem? Fala pra mim aí. A mais, isso aí, A mais C. Tá vendo como é tranquilo? Professor, mas eu nunca entendi isso e tal, eu sempre achei difícil. Embasamento. Base é tudo. Imagine uma casa que não tem alicerces bem feitos, que não tem a fundação. É o aluno que entra para fazer um concurso, que entra para fazer uma prova importante, um vestibular, e não tem embasamento. Aqui a gente quer buscar isso com você. Ah, mas está muito fácil. Tá fácil, mas é isso aqui que faz um concurseiro perder uma prova, perder uma boa colocação. Falo isso em todo vídeo meu e vou continuar falando. Ninguém tropeça em montanha. A gente tropeça em pedrinha desse tamaninho. Ou seja, é aquele detalhe pequeno na sua questão de vestibular, na sua questão de prova militar, que faz com que você fique travado. Beleza? Então pensa nisso e comece a dar atenção não só a coisas mirabolantes, questões difíceis, sei que se você não conhece isso aqui, se isso aqui não está no teu sangue, correndo na tua veia, não adianta você querer avançar. Tem que pegar o embasamento. Matemática mais serve para isso. Para você que tem dificuldade em coisas básicas e quer reforçar. E você que talvez esteja muito tempo sem estudar. Às vezes você terminou teu ensino médio, sei lá em 2010, lá em 2009, ou até antes, ou um pouquinho depois. Isso é importante para poder pegar o pique de novo, pegar o tempo de bola, né? Falar aí, linguajar de peladeiro final de semana. Tem que pegar o tempo de bola de novo. E é isso que nós do Faça Mais queremos oferecer a você. Vamos dar continuidade aqui.